pai, ela mentiu. Quando a pequena Emília silenciosa, havia 3 anos, finalmente fala. Um único sussurro dela destrói a vida perfeita de uma madrasta rica. Uma empregada querida é presa. Uma criança guarda a verdade em seus desenhos, e um pai precisa enfrentar as mentiras escondidas dentro de sua mansão. Mas como uma mulher inocente foi parar algemada? Que segredo Emília testemunhou naquela noite? Para descobrir a traição, a armação e a verdade explosiva que Emília finalmente revela, você terá que acompanhar a história completa. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e contar nos comentários de onde você está assistindo. O pequeno quarto da edícula atrás da mansão ainda estava escuro quando Olivia acordou. 3 anos trabalhando para a família Andrade haviam a treinado a levantar antes do amanhecer. Ela vestiu seu uniforme cinza de empregada doméstica e prendeu o cabelo firmemente. A mansão, localizada em um bairro nobre de São Paulo, estava silenciosa, exceto pelos pássaros lá fora. Na cozinha, o café coado borbulhava suavemente. Olivia picou frutas, passou manteiga no pão e preparou o café da manhã como fazia todos os dias. Silenciosa, eficiente, invisível. Passos miúdos desceram as escadas. Emília apareceu na porta como um fantasma frágil em sua camisola branca. Tinha 8 anos, mas parecia menor, e o silêncio a deixava ainda mais delicada. Olivia sorriu na mesma hora. "Bom dia, minha florzinha", sussurrou, cortando um pedaço de melão em forma de coração. Ela estendeu o pedacinho com cuidado. "Dormiu bem?" Emília assentiu, um pequeno sorriso tímido surgindo em seus lábios. Para Olivia, aquele sorriso valia mais que qualquer coisa. Emília raramente demonstrava alegria. O trauma de perder a mãe, Rachel Andrade, havia selado sua voz. Só Olivia conseguia arrancar pequenos lampejos de vida dela. Mas então, Emília. A voz de Vitória cortou o momento como uma lâmina. Ela apareceu na porta da cozinha impecável, os olhos frios e julgadores. "Olivia tem trabalho a fazer", disse com firmeza. "E você, querida, deveria tomar café da manhã na sala de jantar, não na cozinha." Os ombros de Emília enrijeceram. Ela olhou para o pedacinho de fruta em forma de coração, ainda em suas mãos, e depois para Olivia, numa desculpa silenciosa, antes de caminhar na direção de Vitória. "Sim, senhora Andrade", murmurou. Olivia baixando o olhar. "Eu só estava dando a ela um pequeno lanche." Vitória não respondeu. Seus saltos ecoaram ao levar Emília embora. 1 hora depois, Miguel Andrade desceu as escadas vestindo o paletó do terno. Era um homem alto, bonito, desgastado pelo luto e pelos longos dias de trabalho. Olivia serviu seu café. "Bom dia, Olivia", disse ele distraído. "Como está a Emília hoje?" "Ela comeu um pouco de fruta", respondeu Olivia suavemente. "Ótimo", murmurou ele já mergulhado nos e-mails. Vitória juntou-se a ele, perfeita como sempre, deixando um beijo em sua bochecha. "Não trabalhe até tarde hoje", sussurrou. Emília sente sua falta. Ele suspirou. "Vou tentar." Mas Olivia sabia que ele não tentaria. Ele nunca tentava. Quando Miguel saiu, Vitória virou-se para Olivia. "Vou ao salão esta manhã. Certifique-se de que Emília termine a lição de casa. E não a estrague." "Sim, senhora." Vitória pegou sua bolsa da Louis Vuitton, seu perfume permanecendo no ar mesmo depois que ela se foi. Do lado de fora, o sol quente de São Paulo iluminava o quintal. Olivia encontrou Emília sentada no chão da sala, livros espalhados. Ela não estava escrevendo. Estava desenhando nas margens. "Quer trabalhar no jardim hoje?" Olivia perguntou suavemente. "O dia está lindo." Os olhos de Emília brilharam na hora. Ela correu para juntar seus livros. Sob a sombra de uma árvore de jacarandá florida, Olivia estendeu uma toalha como piquenique. Emília sentou-se com as pernas cruzadas, fazendo seus exercícios. Olivia dobrava roupas limpas ali perto. Para quebrar o silêncio,
Ela cantarolou uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Pombinha branca voltando para casa. Emília parou no meio da frase. Ela ergueu o rosto. A melodia despertou algo dentro dela. Pegou uma folha em branco e começou a desenhar Olívia e ela sob a árvore. Um sorriso real, largo e genuíno espalhou-se por seu rosto. Era o primeiro sorriso verdadeiro que Olívia via em semanas. Então, o que está acontecendo aqui? Vitória apareceu na porta do terraço, braços cruzados, olhos duros como gelo. Olívia levantou-se imediatamente. Senhora Andrade. Emília só estava, ela não precisa de distrações. Cortou Vitória arrancando o desenho da mão de Emília. O papel amassou-se em seu punho. O rosto de Emília também se enrugou em tristeza. A ajuda está aqui para trabalhar. Emília, para o seu quarto. Emília obedeceu em silêncio, ombros pequenos tremendo. Olívia sentiu algo se partir dentro do peito. Naquela noite, Miguel voltou tarde como sempre. Vitória o recebeu com vinho e uma expressão de preocupação profunda. Miguel, estou preocupada com a Olívia. Ele franziu a testa. Por que ela está ficando próxima demais da Emília, apegada demais? Vitória suspirou dramaticamente. Às vezes, sinto que ela está tentando substituir alguém. As sobrancelhas de Miguel se uniram. Vitória percebeu a dúvida surgindo. Sorriu por dentro. A semente estava plantada. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Vitória entrou sorrateiramente no closet da suíte do casal. Movimentou algumas caixas até revelar um cofre pequeno e oculto. Um cofre que Miguel acreditava que ela não conhecia. Ela digitou o código, a data de aniversário de Emília. Dentro estavam os brincos de esmeralda que pertenciam a Rachel Andrade, mãe de Emília. Inestimáveis, sentimentais, insubstituíveis. Vitória os levantou observando o brilho sob o abajur. Perfeita, né? Rachel murmurou com amargura. Ela levou os brincos para o andar de baixo, esmagou 2 comprimidos de calmante, colocou no leite morno que Emília tomava todas as noites e misturou o pó. 1 hora depois, Emília dormia profundamente de um jeito anormal. Vitória rastejou até o pequeno quarto de Olívia, abriu a cômoda e enfiou os brincos de esmeralda no fundo das roupas dobradas. Um ruído suave a fez congelar. Emília estava no corredor meio acordada, grogue e confusa. Vitória ficou imóvel. A menina, quase inconsciente, virou-se lentamente e voltou para o próprio quarto. Vitória sorriu de lado. Amanhã tudo se encaixaria perfeitamente. A manhã chegou pesada e cinzenta sobre São Paulo. A mansão da família Andrade, normalmente iluminada e acolhedora, parecia mais fria que nunca. Olívia levantou às 5h30 como sempre, mas havia algo errado. O ar carregava uma tensão inexplicável. Ela preparava o café da manhã quando passos acelerados ecoaram escada abaixo. Vitória irrompeu na cozinha, cabelo bagunçado de propósito e um pânico teatral pintado no rosto. Meu Deus! Gritou dramaticamente, levando a mão ao peito. Miguel, os brincos de esmeralda. Os brincos da Rachel sumiram. As mãos de Olívia congelaram ao redor da caneca. Que brincos, senhora? Os que Rachel deixou para a Emília. Eles sumiram. Miguel entrou correndo ainda de pijama, olhos arregalados. O que está acontecendo? As esmeraldas da Rachel, soluçou Vitória. Elas não estão no cofre. Ele empalideceu. Isso é impossível. Ninguém sabe a combinação. Vitória enxugou lágrimas falsas. Eu queria mostrar para a Emília hoje porque faz 4 anos que a Rachel morreu. Mas sumiram, Miguel. Por um momento, o silêncio tomou a cozinha. Miguel virou-se e correu escada acima. Olívia ouviu gavetas batendo portas de guarda-roupa, escancarando o cofre sendo aberto e fechado repetidas vezes. Talvez tenham caído atrás de alguma coisa? Sussurrou Olívia, a voz trêmula. Vitória lhe lançou um olhar ferido, a voz suave. Temos que procurar em todos os lugares. E então ela iniciou com timing perfeito a busca em cada cômodo. 30 minutos depois,
A mansão parecia ter sido atingida por um vendaval. Armários esvaziados, almofadas reviradas, cestos de roupa espalhados. Olivia ajudava a procurar embora suas mãos tremessem a cada gaveta aberta. Então um grito ecoou. Miguel, vem aqui agora, vinha do quarto de Olivia. O sangue dela gelou. Correu atrás de Miguel escada acima. Vitória estava dentro do pequeno quarto segurando os brincos de esmeralda com a mão trêmula. Eles estavam na cômoda dela. Sussurrou ela. Escondidos no fundo. Não, gritou Olivia, recuando como se tivesse levado um golpe. Eu nunca toquei neles. Alguém colocou isso aí, Miguel. A encarou com devastação e incredulidade. Olivia. Como você pôde? Eu não fiz isso. Eu juro. Alguém me armou. Mas a prova brilhava acusadoramente na palma de Vitória. Sinto muito, murmurou Miguel, a voz quebrando enquanto discava 190. 20 minutos depois, sirenes enchiam o bairro nobre de São Paulo. Vizinhos espiavam pelas janelas, enquanto policiais militares escoltavam Olivia como uma criminosa. Emília estava na escada agarrada ao corrimão, os nós dos dedos brancos. Seus olhos se arregalaram ao ver as algemas. A respiração acelerou. Ela tentou correr até Olivia, mas Vitória a segurou, envolvendo-a como uma jaula. Fique aqui, meu amor, murmurou. A Olivia não pode machucar você nunca mais. Os policiais empurraram Olivia para dentro da viatura. Emília, gritou Olivia, lágrimas escorrendo sem controle. Você sabe a verdade. Conta para eles. Emília pressionou as mãos contra o vidro, mas nenhum som saiu. Seu corpinho tremia de soluços mudos. Vitória fechou a janela com força atrás dela. A sala de interrogatório cheirava a café velho e desesperança. A tinta verde descascada nas paredes fazia o ambiente parecer ainda menor sufocante. Olivia tremia algemada à mesa metálica. À sua frente estava o delegado Hélio, por volta dos 50 anos, olhar afiado, expressão impassível. Ao lado de Olivia, o defensor público, Sr. Colombo, folheava uma pasta velha sem sequer olhar para ela. Não fizera uma única pergunta desde que chegou. Senhora Nogueira, começou o delegado abrindo o arquivo. As provas contra a senhora são contundentes. Os brincos foram encontrados no seu quarto escondidos. Eu não peguei nada, sussurrou Olivia rouca. Alguém colocou lá. E você sabe quem faria isso? Perguntou o delegado com ceticismo. Olivia hesitou. Ela sabia o quão absurdo aquilo pareceria, uma empregada acusando a esposa rica e respeitada de seu patrão. Mas era a verdade. Eu acho que foi a Vitória Andrade, disse Olivia. O delegado Hélio ergueu a sobrancelha. Você está acusando a esposa do seu empregador de plantar provas. Por que ela faria isso? Porque ela odeia o quanto eu sou próxima da Emília, chorou. Olivia, ela tem ciúmes. Ela não quer que a Emília ame ninguém além dela. O defensor público, Sr. Colombo, suspirou. Senhora Nogueira, eu aconselho que a senhora assuma a culpa. Podemos conseguir uma pena menor. Culpa! Olivia explodiu. Por algo que eu não fiz? A porta se abriu com força. Olivia, sua irmã Sara Nogueira, entrou apressada, cabelo bagunçado e expressão apavorada. O segurança atrás dela resmungou. 5 minutos. Sara a envolveu nos braços, chorando tanto, que molhou o ombro da irmã. Meu Deus, Liv. Me desculpa. Eu vendi tudo o que a gente tinha. Peguei dinheiro emprestado com Dona Elvira lá da rua de baixo. Eu tenho sua fiança. Olivia desabou. Chorou nos braços da irmã até suas pernas cederem. 3 horas depois, ela saiu da delegacia com uma tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo. Uma medida protetiva de afastamento a impedia de chegar perto da família Andrade, o que significava que ela nunca mais poderia ver Emília. Como ela está? Sussurrou Olivia quebrada. Sara segurou seu braço com carinho. Nós vamos descobrir. Enquanto isso, na mansão, Andrade, a sala de jantar estava silenciosa.
Emília sentava no mesmo lugar onde costumava comer frutinhas em formato de coração, feitas por Olívia. Haviam-se passado 2 dias. Emília ainda não havia comido nada. Emília, meu amor, tenta só um pouquinho, insistiu Vitória, empurrando o cereal. É o seu preferido. Emília encarou a cadeira vazia à sua frente, a cadeira onde Olívia sentava com ela. Miguel entrou, olheiras profundas marcando o rosto. Ainda nada. Não suspirou Vitória. Coitadinha. Ela era apegada demais a Olívia. Não era saudável. Miguel franziu a testa. Algo naquela história o incomodava profundamente, mas ele permaneceu calado. Do outro lado do bairro, Sara chegou a uma casa simples para um trabalho de faxina. A mulher que a contratara, Linda Braga, morava exatamente ao lado dos Andrade. Eu soube do que aconteceu, sussurrou Linda enquanto separava produtos de limpeza. Uma coisa terrível. Sara engoliu seco. Você sabe de algo. Qualquer coisa? As sobrancelhas de Linda se juntaram. Na verdade, na noite em que os brincos sumiram, eu ouvi barulhos na casa deles por volta das 2 da manhã. Passos leves. Alguém andando lá em cima. Sara ficou rígida. Tem certeza absoluta. Me acordou. Era 2h15 em ponto. Era uma informação que não deveria existir. Alguém estava acordado naquela noite. Alguém estava se esgueirando pela casa. Um estalo acendeu dentro de Sara uma pista. Uma pista real. Naquela tarde, Linda voltou com mais fofocas. Fale com o zelador do colégio Santa Helena, disse ela. A professora da Emília está preocupada com os desenhos dela. Sara empalideceu. Desenhos. Todos com a mesma cena. Uma pessoa sendo levada pela polícia. O coração de Sara se partiu. Emília estava revivendo a prisão. Todos os dias. Eu posso falar com a professora dela? Perguntou Sara. Linda hesitou, depois assentiu. Eu vou arrumar isso. Mais tarde na escola, a professora Dona Patrícia recebeu Sara. Pilhas de desenhos infantis estavam espalhadas sobre a mesa. Eu estou preocupada, disse a professora. A Emília repete sempre o mesmo tema. Veja. O estômago de Sara revirou ao ver os desenhos feitos com giz de cera Olívia, algemada, sendo levada. Mas um desenho era diferente. Uma mulher de cabelo escuro colocando algo brilhante dentro da gaveta de um quarto. Uma menininha observando do corredor. O ar fugiu dos pulmões de Sara. Emília viu algo. Algo que ninguém sabia. Uma prova escondida no desenho de uma criança. Vitória não tinha percebido aquele desenho. As mãos de Sara tremiam. Professora. Eu preciso ver a Emília. Quando Sara saiu do colégio Santa Helena, ela tremia. O desenho da menina Vitória colocando algo brilhante na cômoda de Olívia, enquanto uma criança observava, não era a imaginação de alguém traumatizado. Era uma memória. Uma verdade que Emília não conseguia falar. Sara correu para casa segurando o desenho como se fosse ouro, sabendo que Olívia precisava ver aquilo. Quando entrou no pequeno apartamento, encontrou Olívia sentada no sofá, encarando a parede e a tornozeleira eletrônica, piscando como uma acusação. Liv, sussurrou Sara. Olívia não levantou o olhar. Sara estendeu o desenho lentamente. A respiração de Olívia falhou. Isso é a Vitória. E a Emília viu tudo. Ela estava acordada naquela noite, disse Sara. Olívia levou a mão à boca, lágrimas jorrando. Minha menina. Ela deve ter tentado contar. E a Vitória silenciou ela, completou Sara. Ela destruiu os outros desenhos. Mas esse sobreviveu. Olívia abraçou o desenho como se fosse uma tábua de salvação. Eu preciso ver. Ela, disse de repente, os olhos ardendo. A Emília precisa de mim. Liv. Não. Tem a medida protetiva. Eu não me importo, interrompeu Olívia. Ela está sozinha. A Vitória está controlando tudo. Eu preciso ver se ela está bem. Só uma vez. Eles vão te prender. Eu assumo esse risco, sussurrou Olívia. Pela Emília. 2 dias depois, Olívia estava atrás de um enorme carvalho em frente ao colégio Santa Helena, o coração disparado embaixo da jaqueta.
A tornozeleira eletrônica apitou em alerta. Ela estava perto demais da mansão Andrade, mas a escola ainda ficava fora do raio restrito da medida protetiva. As crianças saíam para o recreio espalhando-se pelo pátio. Olivia procurou desesperadamente. Então, ela a viu. Emília estava sentada sozinha em um banco de concreto sob uma árvore ressecada, curvada sobre um caderno. Seu uniforme parecia grande demais. O cabelo embolado, os ombros caídos. Ela estava desenhando de novo. As páginas cheias de cenas repetidas. Olivia sendo arrastada pela polícia. A visão rasgou o coração de Olivia. Ela deu um passo mais perto da grade. Professora Patrícia sussurrou Olivia quando viu a docente ali perto. A mulher virou-se e ficou paralisada. Você é a Olivia Nogueira. Sim, disse Olivia, as mãos trêmulas. Por favor, eu não quero confusão. Eu só preciso ver como a Emília está. A professora hesitou. Tinha ouvido os boatos, mas ver o desespero de Olivia suavizou seu olhar. Fique atrás da grade, disse baixinho. Emília levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram. O caderno escorregou do seu colo e caiu aberto no chão. Ela se levantou devagar, quase sem acreditar. Então correu direto para Olivia, suas mãozinhas pressionadas contra a grade de metal. Olivia encostou as próprias mãos no mesmo ponto do outro lado. Lágrimas escorriam sem controle. Ah, Emília, sussurrou. Me perdoa. Eu nunca quis deixar você, meu amor. Os lábios de Emília tremeram. Ela tentou formar palavras. Seu rosto ficou vermelho de esforço. Sua garganta se apertou, mas nenhum som saiu. A professora Patrícia observava em choque. Nunca tinha visto a menina tentar tanto assim. Deixa eu ver o desenho dela, pediu Olivia suavemente. A professora assentiu, pegou o caderno do chão e o entregou por entre a grade. Olivia abriu. Não era um desenho da sua prisão, era a verdade. Vitória entrando no quarto de Olivia. Vitória escondendo os brincos. Emília observando do corredor. Uma confissão completa feita em giz de cera. As mãos de Olivia tremeram violentamente enquanto fechava o caderno. Emília. Você viu tudo. A menina assentiu com força, as lágrimas escorrendo. Você sabe que eu sou inocente, sussurrou Olivia. Emília assentiu ainda mais forte e desesperada, agarrando a grade como se sua vida dependesse disso. E então, o que está acontecendo aqui? A voz de Vitória cortou o ar como um chicote. Ela estava na entrada do pátio, os saltos batendo duro no chão, os olhos ardendo de fúria. A professora Patrícia ficou rígida. Senhora Andrade, a Olivia, só você, está violando a medida protetiva, gritou Vitória apontando para Olivia. Ela puxou o celular. Vou chamar a polícia agora. Olivia arfou. Por favor. A Emília viu o que você fez. Ela sabe da verdade. Emília entrou em pânico, balançando a cabeça com violência, tentando falar, gritar, dizer tudo. Mas Vitória avançou agarrando o braço da menina. Pare com isso, sibilou Vitória. Você está confundindo ela. Está deixando ela nervosa. Emília lutou pela primeira vez puxando o braço de volta. Seu rosto ficou vermelho novamente. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Senhora Andrade protestou a professora aproximando-se. A Emília claramente, fique fora disso, disparou Vitória. Ao longe, sirenes começaram a soar. Olivia as ouviu. Vinham atrás dela. Ela beijou a palma da própria mão e pressionou contra a grade. Emília lembra do que você viu. Segura essa verdade, meu amor. Um dia, alguém vai ouvir você. Emília chorava em silêncio, enquanto Olivia correu para o beco atrás da escola. A tornozeleira berrava, apitando mais alto a cada passo. A professora Patrícia correu até a menina. Emília, meu amor, você está bem, Emília? Pegou o caderno das mãos da professora e o abraçou com força contra o peito. Tremendo, Vitória avançou sobre ela, o rosto distorcido de raiva. Me dê esse caderno! Emília o apertou ainda mais. Emília Vitória sibilou em seu ouvido. Não me faça repetir. Entregue! Uma voz interrompeu Senhora Andrade.
Posso falar com a senhora na minha sala. A diretora do colégio estava atrás dela, braços cruzados, tendo visto muito mais do que Vitória percebia. O sorriso falso de Vitória surgiu de imediato. Claro, respondeu docemente. Mas enquanto se afastava, lançou um olhar cheio de veneno para Emília. A menina estremeceu. Ela sabia exatamente o que aquele olhar significava. Aquela noite seria ruim. Muito ruim. 20 minutos depois, Olivia entrou correndo no apartamento. Sara levantou-se na hora. O que aconteceu? Você está branca como papel. Vitória apareceu e ofegou. Olivia, ela chamou a polícia. Vão me prender. Sara levou a mão à boca. Meu Deus, Liv. Mas Olivia balançou a cabeça com força. Não escuta. A Emília tentou me dizer algo hoje. Ela tentou falar. Ela me mostrou um desenho novo. Ela viu a Vitória naquela noite. Ela realmente viu. Os olhos de Sara se arregalaram. Isso é prova. Prova de verdade. Não é o bastante, disse Olivia. Um desenho não se sustenta no tribunal. Ainda não. Então, o que fazemos? A voz de Olivia endureceu. Vamos expor a Vitória hoje à noite. Hoje à noite, Sara arregalou os olhos. Você está falando sério? Ela vai dar uma festa de negócios lá na mansão, explicou Olivia. A casa vai estar cheia de gente. Segurança distraída. Garçons por todo lado. Você pode entrar como garçonete. Sara engoliu seco. E você? Eu espero lá fora até você me sinalizar. Depois eu entro pelos fundos. Liv, isso é arriscado demais se te pegarem. A mandíbula de Olivia se contraiu. A Emília precisa de mim, e a Vitória não vai parar até destruir ela também. Sara ficou em silêncio por alguns segundos, então assentiu. Tá bom, sussurrou. Vamos fazer isso. Naquela noite, a mansão Andrade brilhava de luxo. Convidados entravam pelas portas usando vestidos de grife e ternos impecáveis. Música sofisticada ecoava pelo jardim. Taças tilintavam. Risadas enchiam o ar. Mas na grande escadaria interna, Emília estava sozinha encolhida sobre seu caderno, desenhando a mesma verdade repetidamente, esperando rezando para que alguém a salvasse. E do lado de fora, escondida nas sombras atrás da cerca viva do jardim, Olivia esperava o coração martelando pronta para o momento em que tudo finalmente desabaria. A mansão cintilava como um palácio. Luzes douradas brilhavam pelas janelas altas. Música suave pulsava e os empresários da elite paulistana conversavam com taças de espumante na mão. Ninguém percebia a tempestade silenciosa que se formava dentro da casa. Lá embaixo, garçons transitavam entre os convidados. Entre eles estava Sara, disfarçada com uma camisa branca engomada e saia preta. Suas mãos tremiam, mas ela respirou fundo tentando se misturar, ficar invisível. Seu olhar voltava constantemente para a escadaria. Lá estava Emília, sozinha, isolada, seu vestido branco a fazia parecer um floco de neve abandonado. Ela segurava o caderno com força, desenhando a mesma verdade página após página. Uma mulher de cabelo escuro colocando brincos de esmeralda dentro de uma cômoda. Uma criança pequena assistindo, guardando uma verdade que nenhum adulto quis ouvir. O coração de Sara apertou. Aguenta firme, pequena. Hoje tudo muda. No outro lado da festa, Miguel conversava com parceiros de negócios, erguendo a taça em um brinde sem entusiasmo. Parecia mais saudável, rindo, fingindo que não tinha perdido o controle da própria casa meses antes. Miguel, disse um colega batendo em seu ombro, esse projeto vai te render milhões. Ele sorriu de leve, mas havia algo distante e oco em seus olhos. Por meses, a culpa o corroía. Ele havia mandado Olivia, doce e gentil Olivia, para a cadeia. Sua filha estava murchando por dentro. Nada parecia certo, mas ele não sabia por quê. Ainda não. Do outro lado do salão, Vitória flutuava entre os convidados, a anfitriã perfeita. Seu vestido azul marinho abraçava seu corpo com elegância. Seu colar de pérolas brilhava sob o lustre. Ela cumprimentava todos com sorrisos calorosos, fingindo ser o pilar da graça e sofisticação.
Mas seus olhos, eles se moviam constantemente em direção a Emília, a criança que sabia demais. Sara se posicionou exatamente como planejado. Respirou trêmula e então deixou a bandeja escorregar de suas mãos. As taças de espumante se espatifaram no chão de madeira. O som ecoou por todo o salão. Todos os convidados se viraram. Vários garçons correram para ajudar. Até Vitória girou indignada. Pelo amor de Deus, alguém pode ensinar essa equipe a andar. Miguel franziu a testa, aproximando-se da confusão. Está tudo bem, querida? Acontece. Mas Vitória estava ocupada demais reclamando para notar o verdadeiro motivo da queda. No meio da confusão, Sara levantou discretamente a mão na direção do jardim. O sinal. Do lado de fora, escondida atrás das folhagens, os olhos de Olívia se abriram imediatamente. Era a hora. Ela entrou pela porta dos fundos da cozinha como uma sombra. Os convidados ainda estavam distraídos com o barulho do vidro quebrado. Ninguém percebeu a antiga empregada vestida com roupas escuras, caminhando pelos corredores que ela conhecia de cor. Seu coração pulsava com força enquanto subia a escada de serviço. No meio do caminho, ela parou. Ali sentada nos degraus estava Emília. Perninhas encolhidas, o caderno aberto, o lápis tremendo entre os dedos. A menina levantou o rosto. Seus olhos se arregalaram como duas luas enormes. O lápis caiu de sua mão. Shh! Sussurrou Olívia, levando um dedo aos lábios. Emília levantou-se devagar, como se tivesse medo de que Olívia fosse um sonho que desapareceria. Então, ela correu. Ela se lançou nos braços de Olívia, agarrando sua cintura com desespero, o rosto enterrado no uniforme. Olívia apertou forte, as lágrimas queimando seus olhos. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Emília se afastou e levantou o desenho que acabara de fazer. A mesma cena, Vitória colocando os brincos, o corredor, a gaveta aberta. Mas desta vez havia um detalhe novo. A própria Emília, desenhada pequena, apontando para Vitória. Acusando, contando a verdade sem usar a voz. Olívia segurou a mãozinha trêmula da menina. Você quer que eles saibam, não quer? Emília assentiu vigorosamente, os olhos brilhando com algo novo. Coragem. Olívia apertou sua mão. Então vamos contar. Juntas. Elas caminharam em direção à grande escadaria. Emília na frente, Olívia logo atrás. No instante em que chegaram ao topo dos degraus, a música morreu. As conversas cessaram. As cabeças se viraram. Um murmúrio atravessou o salão. Ela não é a... É a Olívia Nogueira, a empregada que roubou as joias. Câmeras surgiram, celulares foram erguidos e cochichos se espalharam como fogo. O rosto de Vitória perdeu toda a cor. Miguel congelou. Olívia respirou fundo. Por favor, todos escutem. Mas Vitória a interrompeu imediatamente, correndo para a frente com a performance de sua vida. Miguel chama a polícia! Ela gritou. Ela invadiu. Ela está instável. Ela precisa de ajuda. Miguel levantou o telefone por reflexo, mas então algo o fez hesitar. Emília. Ele viu sua filha ali de pé ao lado de Olívia, sua mãozinha agarrada à dela, os olhos não amedrontados, mas determinados. E Miguel nunca tinha visto determinação assim na filha. Miguel, Vitória estalou. Por que você está parado? Liga para a polícia. Olívia deu um passo à frente, protegendo Emília com o corpo. A Vitória me incriminou. Ela colocou os brincos no meu quarto. Um arrepio coletivo percorreu os convidados. A expressão de Vitória desfez-se de fúria para indignação fingida. Você está doente. Delirando. Essa mulher foi considerada culpada no tribunal. Eu fui vítima de uma armação, gritou Olívia. E a Emília viu tudo. Silêncio. Todos os olhares se voltaram para a menina. A respiração de Emília acelerou. Ela olhou para Olívia, que lhe deu um leve aceno encorajador. Emília deu um passo à frente. Vitória avançou. Emília, venha aqui agora.
mas a menina recuou da mão dela pela primeira vez na vida. Segurou o caderno contra o peito e ergueu os olhos para Miguel. Seu pai, o homem para quem ela não dizia uma palavra, havia 3 anos. Seus lábios tremeram. Seu peito arfou. E então, ela abriu a boca. Um som pequeno rachado escapou papai. O salão explodiu em suspiros. Miguel caiu de joelhos imediatamente, olhos inundados de lágrimas. Emília, meu amor, eu tô aqui. Eu tô aqui. O que foi? O corpinho dela tremia todo. Sua voz era rouca, quebrada, quase inexistente, mas ela forçou cada palavra como quem ergue um peso impossível. A mamãe? Não perdeu os brincos. Miguel engoliu seco. Como assim, Emília? Apontou diretamente para Vitória. Ela colocou no quarto da Olívia. O salão entrou em ebulição. Convidados sussurravam freneticamente. Celulares gravavam de todos os ângulos. Vitória cambaleou para trás. Sua máscara perfeita rachou e o pânico vazou pelos olhos. Emília querida, você está confusa, gaguejou. Trauma, sua terapeuta disse. Então, Emília gritou com uma força que ninguém imaginava que existia dentro dela. Você mentiu. A voz antes enterrada por anos explodiu como trovão pelo salão. Vitória congelou. O salão congelou. Emília levantou seu desenho com as mãos trêmulas. A verdade em giz de cera. Vitória escondendo os brincos. Emília observando o crime. Miguel olhou o desenho depois. Olhou para Vitória. Sua voz saiu num sussurro horrorizado. Vitória. Isso é verdade, ela recuou tremendo. Miguel, escuta. Eu fiz por você. Por nós. Ela estava tirando a Emília de mim. Eu tive que. Foi o suficiente. Os policiais militares avisados mais cedo pela ligação de Vitória entraram no salão. Mas desta vez, seus olhos se voltaram não para Olívia, mas para Vitória. Senhora, disse um deles. Por favor, dê um passo à frente. A senhora está presa por fraude processual, falso, testemunho e violência psicológica contra menor. Não gritou. Vitória. Miguel, Emília, eu fiz isso por vocês. Pela nossa família, ninguém me escuta, mas ela já estava sendo algemada, arrastada pelo corredor, o rímel escorrendo pelo rosto. Emília caiu nos braços de Olívia soluçando. Miguel cobriu o rosto com as mãos, chorando em silêncio, enquanto a verdade destruía tudo o que ele acreditava até então. A mansão inteira observava-se a história real se desenrolar. Ao vivo. Crua. Finalmente verdadeira. Quando os gritos de Vitória desapareceram no corredor, um silêncio estranho tomou o salão. Os convidados ficaram imóveis, celulares abaixados, expressões atônitas. Os lustres brilhavam como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. No centro da sala, Emília agarrava Olívia, o corpo tremendo com soluços. Olívia a envolveu com os braços, segurando-a como sempre quis desde o dia da prisão. Está tudo bem, meu amor, sussurrou. Acabou. Você está segura agora. Miguel aproximou-se devagar, passos instáveis. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ele parou a poucos passos de distância, como se não tivesse certeza se tinha o direito de chegar mais perto. Emília, ele sussurrou. A menina levantou a cabeça. Seu rosto estava manchado de lágrimas, os olhos inchados, mas ela deu um pequeno passo em direção a ele. Miguel se ajoelhou rapidamente, abrindo os braços. Ela caiu em seu abraço. Ele a segurou com força, enterrando o rosto no cabelo dela. Me desculpa, ele engasgou. O papai não te protegeu. Eu não vi o que estava acontecendo. Eu não vi nada. Emília chorou ainda mais, sua voz, um sussurro áspero. Não deixa a Olívia ir embora. Miguel se afastou atônito pelas palavras, mas também pelo som da voz da filha, que ele não ouvia havia anos. Ele olhou para Olívia, a mulher que tinha acusado algemado e mandado para a prisão. Olívia.
murmurou, incapaz de esconder a devastação nos olhos. O que eu fiz com você, Olivia, engoliu em seco. Você só estava tentando proteger sua filha. Qualquer pai faria isso. Mas eu falhei com ela, ele murmurou. E falhei com você. Ela balançou a cabeça. A Vitória manipulou todo mundo. Ela planejou cada detalhe. Nada disso foi culpa sua. Miguel cobriu o rosto com as mãos, tomado pela culpa. Você consegue me perdoar, Olivia? Hesitou então, assentiu devagar. A Emília precisa de nós dois, disse suavemente. Se perdoar significa ajudar ela a se curar. Então sim, eu te perdoo. Miguel soltou um suspiro trêmulo, como se estivesse segurando aquele ar desde a noite em que Rachel morreu. Ele segurou a mão de Emília e depois a de Olivia. Os três ficaram juntos em um círculo silencioso, a verdade os unindo mais forte do que o sangue. Na manhã seguinte, a polícia chamou Olivia e Sarah à delegacia. Os agentes já tinham a confissão de Vitória, o diário dela e o desenho de Emília como prova. Tudo batia perfeitamente. O delegado responsável entregou um documento a Olivia, senhora Nogueira. A senhora está oficialmente exonerada de todas as acusações. Olivia encarou o papel enquanto lágrimas borravam sua visão. Sarah a abraçou com força. Acabou, ela sussurrou com veemência. Você está livre. Mas Olivia balançou a cabeça. Não enquanto a Emília não estiver livre também. Na mansão Andrade, a casa parecia estranhamente acolhedora. A tensão pesada que antes impregnava cada canto havia sumido como fumaça. Emília estava no balcão da cozinha comendo panquecas de verdade, não o cereal frio que empurrava de lado há dias. Ela riu baixinho quando Olivia polvilhou açúcar por cima. Sua nova voz era pequena, mas cheia de vontade. Mais açúcar, disse Emília suavemente. O coração de Olivia se encheu. Pode deixar, meu amor. Miguel entrou na cozinha, a gravata afrouxada, parecendo mais humano do que nos últimos meses. Ele observou as duas com um sorriso suave. Ela não parou de falar desde que acordou, disse Miguel admirado. Parece que estava esperando a vida inteira para usar a voz. Emília ergueu o rosto com orgulho. A Olivia me deixa corajosa. Olivia sorriu, ajeitando o cabelo da menina. Você sempre foi corajosa, Emília. Eu só te dei um lugar seguro para brilhar. Miguel pigarreou. Olivia. Podemos conversar no meu escritório. Elas subiram. Miguel fechou a porta atrás deles. Por um momento, ele lutou para encontrar as palavras. Eu gostaria que você voltasse, disse finalmente. Mas não como funcionária. Não como ajuda. Ele respirou. Como parte desta família. Olivia piscou surpresa. Miguel, eu perdi a Rachel e depois perdi meu rumo. Continuou ele. A Vitória distorceu tudo, mas a Emília, ela precisa de você. E eu? Ele parou. Nós queremos você aqui, formalmente. O coração de Olivia apertou. Eu amo a Emília mais do que você imagina, mas depois de tudo, depois da prisão, depois de tanta dor, eu preciso de tempo. Miguel assentiu respeitoso. 3 meses depois. O ar ensolarado da primavera passava pelo jardim. Emília corria pelo gramado em sua nova bicicleta rosa, as rodinhas batendo contra o caminho de pedra. Olha, Olivia, ela gritava. Eu tô conseguindo! Olivia estava ao lado de Miguel no terraço, as mãos juntas diante do peito. Você está arrasando, ela, respondeu. Emília pedalou mais rápido, rindo uma risada leve e aberta, do tipo que Olivia achou que talvez nunca mais ouviria. Depois de completar sua volta da Vitória, Emília pulou da bicicleta e correu até Olivia. Vem ver o que eu fiz, disse animada, puxando-a em direção à cozinha. Na porta da geladeira havia um novo desenho, não de brincos, não de prisões, não de medo. 3 pessoas de mãos dadas sob um céu azul brilhante. Um homem alto, uma mulher de vestido simples e uma garotinha no meio. Acima, Emília tinha escrito: Minha família de verdade. Olivia tocou o desenho, os olhos marejando.
Emília abraçou sua cintura. Você não vai embora de novo, né? Olivia se ajoelhou para ficar na altura dela. Enquanto você precisar de mim, eu estou aqui. Emília abriu um sorriso enorme. Eu preciso de você para sempre. Miguel observava da porta sorrindo de leve, os olhos cheios de gratidão. Pela primeira vez em anos, paz preenchia a casa Andrade. Sem sombras, sem segredos, sem silêncio. Apenas verdade, apenas cura, apenas família. 6 meses depois. Flores surgiam por todo o jardim, enquanto Olivia e Emília plantavam uma fileira de tulipas, as favoritas de Rachel. Emília cantarolava baixinho, espalhando terra ao redor das raízes. Olivia, ela perguntou de repente. Sim, meu amor? A verdade? Sempre dá medo. Olivia ergueu o rosto para o céu claro de São Paulo. Às vezes, disse ela, mas a verdade é poderosa. Ela sempre aparece, mesmo quando alguém tenta esconder. Emília assentiu pensativa, igual ao meu desenho, exatamente igual ao seu desenho. Emília sorriu orgulhosa, e Olivia sim. Eu fico feliz que a verdade venceu. Olivia beijou o topo de sua cabeça. Eu também, Emília. Eu também. Da janela do andar de cima, Miguel observava as duas com um olhar de paz profunda. Sua filha estava viva novamente. Sua casa estava inteira. E pela primeira vez desde a morte de Rachel, o futuro parecia cheio de esperança. Agora amor, não mentiras, preenchia o lar. E a mulher que um dia fora acusada, silenciada e expulsa, agora sustentava o coração da família unida. Uma história que começou no silêncio e terminou na verdade. A verdade dita por uma garotinha que finalmente encontrou sua voz.